da palavra de Deus, tá bom, gente? Nosso tema hoje é jejum, aproveitando que nós estamos nesse propósito nacional de jejum em favor da nação brasileira. Nós entramos no jejum ontem à meia-noite, a grande maioria vai hoje até meio-dia, uma parte vai até às 3 da tarde, alguns vão até às 6 da tarde de hoje, mas o importante é que todos tenham entendido a mobilização nacional em torno do jejum. O jejum é uma prática cristã muito antiga, é uma prática cristã que nós herdamos dos nossos irmãos judeus e começou a ser exercida naturalmente. Não há uma ordenança bíblica, há citações onde Deus, por meio de seus profetas, incentiva, convoca, conclama o seu povo a entrar diante dele com jejum, com quebrantamento, com humilhação, mas jejum não está entre ordenanças bíblicas como uma coisa inevitável a ser feita, ou como algo que, se alguém não fizer, se alguém não praticar o jejum, ele não vai estar vivendo uma vida de santidade ou incorrendo aí em prejuízo à sua salvação. Então, em momento algum, o jejum deve ser ensinado como um mandamento, uma ordenança. Tem que jejuar tantas vezes por semana, por mês, por ano. Você tem que, senão você não é salvo. Você tem, senão você não está vivendo uma vida de santidade. Porém, o jejum foi sim um instrumento de santificação durante muito tempo. O povo de Israel praticava o jejum como um instrumento de santificação e sim também uma forma de demonstrar arrependimento, quebrantamento e humilhação diante de Deus. O jejum sempre foi utilizado como uma posição estratégica também de batalha, e em batalhas espirituais. Nós vamos agora pela manhã ter tempo, isso é um estudo bíblico, tá? Não é uma live de palavra, de mensagem, não é uma live rápida. Se você não tiver condição de assistir até o final, vê onde você parou, depois você assiste. Não tire conclusões precipitadas do que eu vou falar aqui. Procure assistir toda a live. Até porque ontem, inclusive, eu fiz uma rápida exposição antes de entrar no jejum, um pouco acelerado, e às vezes alguma coisa pode não ter ficado muito claro, né? Muito bem explicado. Peço até perdão, não era meu objetivo ontem falar sobre todo o tema jejum. E não sou dono de nenhuma verdade, é impossível que eu esgote esse assunto, e eu quero começar justamente deixando muito claro, primeiro para vocês, qual é a ferramenta de estudo que eu uso para chegar ao entendimento de alguma posição doutrinária e pastoral que eu tenho. Bom, primeira ferramenta de estudo eu considero a escola que eu tive. Eu faço parte de uma escola mais conservadora. Teologicamente falando, é uma escola mais conservadora, mais raiz. O que vem a ser isso? É aquela escola que era mais focada na escola bíblica, aquela dominical, aos domingos de manhã, como essa que nós vamos fazer agora, mais presencial ali na igreja, e nós éramos exauridos, né, em estudos ali. Os professores se esmeravam a explicar questões bem profundas, tanto teológicas quanto bíblicas, mas sempre muito focado na parte escriturística. Então, a minha base, minha referência é essa escola, minha criação bíblica dentro da igreja cristã e família cristã. Sou filho e neto de pastor, isso não me torna melhor que ninguém, mas me deu um certo know-how aí de muitos anos ouvindo e aprendendo a respeito. Segundo ponto, eu me aplico única e exclusivamente à Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que é fiel ao texto original, bem antiguinha, essa está comigo desde 1992, se eu não me engano. É uma Bíblia já antiguinha, está começando a soltar algumas páginas e eu estou com medo de perdê-la. Estou tentando ver se eu consigo achar alguma edição dela. Quando é necessário, eu dou uma olhadinha nesse comentário bíblico, aonde posso tirar algumas dúvidas. Também, às vezes, me aplico a esse outro instrumento de pesquisa e estudo, tá? Que é muito importante.
mas o que eu mais sou apaixonado, porque eu gosto de estudar a Bíblia em concordância com textos, que é uma das ferramentas da hermenêutica e da exegese bíblica, é essa concordância bíblica que ganhei de papai. Até estou precisando mandar restaurar ela, está querendo soltar aqui. É fininha. E aí, para a gente poder partir do estudo de hoje, eu gostaria de já abrir a concordância bíblica aqui e procurar, por exemplo, para que serve a concordância bíblica? Para eu procurar, por exemplo, a palavra jejum. Vamos lá, de ordem alfabética, FGHJ, vamos lá, palavra jejum. E tentar encontrar na Bíblia a sua primeira citação. Eu vou explicar por que já já. Vamos lá, estou aqui antes de abrir a Bíblia, estou abrindo a concordância bíblica. Essa é uma das concordâncias bíblicas mais fiéis que existem, apesar deles falarem aqui no início, né, que eles tentaram de todas as formas colocar em ordem cronológica todas as palavras-chave da Bíblia. Eles falam, olha, se vocês encontrarem algum erro, alguma discrepância, nos informem para que nas próximas edições a gente corrija. São pessoas que se esmeram a fazer isso, né? Mas eu até hoje não encontrei nenhuma concordância bíblica tão correta, tão fiel como essa, nem a online, tá? Eu já pesquisei coisas online que não achei, e aqui tem. Então, sou muito, como eu disse, da escola tradicional, conservadora do estudo da Bíblia. Sou mais raiz, gosto muito das coisas físicas. Vamos lá, deixa eu só ver se eu acho aqui a palavra jejum, que eu me apliquei a ficar falando com vocês e parei de procurar. Vamos achar aqui para tentarmos ver. Partimos de um primeiro ponto que é importante para o nosso estudo desta manhã. Cadê? Jejum. Se nós formos olhar na ordem cronológica da aparição da palavra jejum na Bíblia, ela vai aparecer algumas vezes e nós vamos perceber que ela vai surgir ali no livro de Êxodo, a partir da experiência de Moisés. Então pressupõe-se, pela concordância bíblica aqui, que a primeira aparição, a primeira menção, a primeira citação da palavra jejum na Bíblia, ou da prática de jejum na Bíblia, é quando Moisés jejua no monte. Não consigo aqui agora de imediato fazer um levantamento mais preciso, mas é o que eu posso lhe afirmar. Aqui em Êxodo 34, 28, vai ser a nossa primeira citação sobre jejum. Vamos ler primeiro para que a gente possa constatar, né, porque houveram situações mais na Bíblia, né? Êxodo 34, 28 diz que Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. Então a primeira citação de jejum seria o jejum feito por Moisés no monte, ficando lá 40 dias e 40 noites. E olha, queridos, nós sabemos que Moisés não ficou só 40 dias e 40 noites no monte. Infelizmente, ele já tinha estado lá uma primeira vez, né, ficando 40 dias e 40 noites no monte. Infelizmente, o povo fez bezerro de ouro, ele teve que descer, ele, devido a um momento de ira, ele, movido por essa raiva pessoal, essa indignação pessoal, aqui em Êxodo 32, versículo 19 a seguir, mostra que ele quebrou as tábuas da aliança, né? Estavam nas suas mãos, ele arrebentou, arremessou elas no pé, no chão, e infelizmente por causa disso, depois disso, ele teve que voltar ao monte para receber de Deus novamente todas as palavras e poder tê-las reescritas, né? E a palavra de Deus mostra que ele teve que voltar novamente ao monte e receber de Deus conforme tinha recebido antes. Mas por que eu estou citando então Êxodo 34, versículo 28? Quando nós vamos definir um ensinamento bíblico, uma doutrina na igreja, nós usamos a regra, o princípio da primeira menção. O que é isso, a primeira menção? É a primeira vez que aquele assunto aparece na Bíblia, a primeira vez que aquele assunto é citado na Bíblia, ele serve como ponto de referência,
dali que nós partimos para ensinar a respeito daquilo. E ele passa a ser o texto que nós usamos como marco, como base de ensinar que aquilo é feito daquela forma. A teologia, eu não sou muito preso a essas regras, tá, teológicas, mas como eu disse, eu venho de uma escola mais tradicional, mais conservadora na interpretação bíblica. Essa regra ela é praticada, ela é obedecida, ela é observada. Então a primeira menção, a regra da primeira menção, quando foi que apareceu pela primeira vez, como foi feito? Então a primeira citação é o jejum de Moisés, foram 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Então daqui parte o princípio interpretativo sobre jejum. É uma regra, o jejum tem que ter 40 dias e 40 noites? Não. Mas como ele foi feito? Foi feito sem pão e sem água. Então a gente começa a observar. Primeira menção foi essa. Foi assim que foi feito o jejum. Então esse é o primeiro ponto que a gente usa como base para definir como se fazer então o jejum. Qual é o segundo ponto de definição, pastor Itamar? Também a teologia na hermenêutica e na exegese chama de textos paralelos. Quando eu pego outros textos que falam sobre a mesma coisa e que geram uma confirmação daquilo que está falado. Ou seja, outras citações bíblicas que aquilo é feito da mesma forma. Ok? E aí quando a gente vai pegar textos paralelos, nós vamos encontrar muitas citações bíblicas sobre jejum em que ele também foi feito desta forma, abstendo-se do pão e da água, ou seja, de alimento sólido e de alimento líquido. Então aí cria-se uma base para que a gente possa estabelecer então que o jejum será feito daquela forma. E aí vem outras fundamentações, dias de jejum, tempo, período para se jejuar, né, o procedimento durante o jejum. Então tudo isso de novo, primeira menção e textos paralelos. Eu não posso ter a presunção de colocar o que eu acho. O que eu acho, o que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse muitas coisas na Bíblia, às vezes nos confronta, nos impõe assim um esforço, uma renúncia. E humanamente falando, a gente gostaria que fosse diferente, mas não importa o que eu gostaria. Existe às vezes aquela especulação, o que eu acho, o que fulano acha, o que Bertano acha. E aí também não importa para que se ensine como ponto doutrinário, ok? Agora, há outras interpretações? Como eu disse, eu venho de uma escola mais conservadora, mais raiz. Eu, pastor Itamar Vicentini, tenho essa interpretação ao ler os textos, tanto a primeira menção quanto os textos paralelos, eu chego a esta conclusão e assim ensino a igreja onde eu sou pastor. Eu respondo pela igreja. Então, as lives que estou fazendo e os ensinos que dou na igreja posicionamento pastoral. Não tenho a pretensão de impor simplesmente o que eu acho, porque é um capricho meu e eu quero que seja assim. Jamais. É apenas cheguei a esse entendimento ao longo dessa minha caminhada de criação em lar cristão, na casa de Deus, e respeitando esses princípios que foram adotados como método de estudo e ensino para evitar o máximo possível de induzir as pessoas a erro. Agora, há outras interpretações? Há pessoas que interpretam, usando alguns outros textos bíblicos, que o jejum ele pode ser feito apenas com abstenção de alimento sólido, ou seja, você fica só sem comer, mas você pode beber água. É uma interpretação. Eles se baseiam em alguns textos que eles entendem como sendo base para ensinar assim. Eu não ensino assim, tá? Não é a minha interpretação e nem minha orientação pastoral. Há outros que colocam também jejum como propósito, onde você abre mão, você faz abstenção, exemplo, de Coca-Cola, de carne, ou de chocolate, ou de algum item da cadeia alimentar como jejum por um período, e faz isso em forma de jejum. Algumas pessoas usam algum texto bíblico como base para fundamentar esse pensamento e ensinamento e ensinam assim. Pastor Itamar, o senhor pensa dessa forma, ensina desse jeito? Não, eu, pastor Itamar Vicentini, não penso, não interpreto, mas ensino assim. Há quem ensine? Há muitos pastores ou pregadores sérios, tá? Eles não deixam de ser sérios por isso, são homens de Deus,
que interpretam dessa forma, tá bom? A minha preocupação ultimamente não é com pastores de igrejas sérios, não é com estudiosos, teólogos sérios e que diverjam desse ponto de vista, porque divergir é muito natural, né? A minha preocupação não é com esses, a minha preocupação é com esses que eu de vez em quando me refiro aqui, pessoas que não servem em igreja nenhuma, não têm uma história dentro do evangelho, não têm maturidade bíblica ou teológica, são apenas influencers, são apenas famosinhos, alguns são cantores, outros são apenas influencers, e que ficam na internet combatendo e desautorizando ensinamentos bíblicos embasados na Escritura e induzindo seus seguidores a erro. A minha preocupação tem sido essa, e às vezes eu, na euforia da mensagem, faço citação a isso, posso até ser mal interpretado. Eu gostaria de deixar isso claro aqui, que não é com os pastores, pastor, tem um pastor que prega na internet, tem um pastor da igreja falando de tal, ele pensa diferente do senhor. Sim, assim como eu penso diferente de muitos outros, isso é normal. Agora, há uma concordância entre uma grande maioria sobre vários, e a grande maioria dos assuntos bíblicos. Há uma concordância, porque são pontos cruciais e essenciais para a salvação, para a vida cristã. E em questões interpretativas, há essas diferenças de interpretação. A minha interpretação, a minha orientação pastoral, o meu discernimento bíblico é este, tá? Então vamos lá para a gente poder continuar. Eu parto do princípio, da primeira menção, anota isso aí, tal. Aqui eu falei da concordância, né? Falei da Bíblia, as minhas anotações pessoais, são anotações pessoais, escritas à mão aqui. Eu tenho várias agendas como essa que eu chamo de esboçários, onde eu faço minhas anotações sobre assuntos que eu gosto de ministrar, estudar, e sempre que vai sendo acrescido conhecimento eu vou completando aqui. Gosto de ter algum papel e caneta do lado para poder fazer anotações. Então anota aí, vamos lá. Vamos para a gente poder progredir, né? Primeiro princípio da interpretação bíblica, e para fundamentar uma definição, um posicionamento para a gente ensinar como doutrina e estabelecer um entendimento. A primeira menção, aonde aparece pela primeira vez aquela fala, aquela citação, aquela prática na Bíblia. Então, falando de jejum, eu me deparei com Êxodo 34, 28, e a primeira menção é o jejum de Moisés, onde ele se absteve de comida sólida e de alimentos líquidos, ou seja, de alimentos sólidos e líquidos, onde ele não comeu e não bebeu. E aí, qual a segunda regra, princípio ou método que a gente usa para chegar à definição sobre um assunto? Os textos paralelos. Aí, a partir daqui, a gente começa a pesquisar todos os textos possíveis na Bíblia, onde aparece de forma clara o jejum, e se há mais concordâncias, se houveram mais práticas iguais. E aí a gente consegue definir então que o jejum, no caso aqui que é a doutrina que estamos estudando, então é feito daquela forma. E a partir dali a gente começa a aprofundar. A gente começa a ver os dias, os horários, a forma de fazer jejum, ok? Então até aqui vocês conseguiram acompanhar e entender a respeito disso? Então vamos lá. Seguindo em frente, como eu disse, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre o jejum na sua totalidade, né? Nós vemos que Jesus ele ensinou e incentivou a prática do jejum. Não é um mandamento, não é uma ordenança, né? Jesus ele orienta aos seus discípulos a jejuarem. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16 a 18. Vou abrir a Bíblia junto com vocês aqui e dá tempo de você abrir também. Jesus disse o seguinte: quando jejuardes, Mateus 6, 16 a 18, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Vamos lá. Primeiro ponto, Jesus está ensinando sim a jejuar. Então, estamos falando da dispensação da graça, estamos falando agora da igreja. Jesus está confrontando o erro religioso de alguns que estavam começando a lhe seguir, que queriam jejuar e que queriam manter a tradição judaica, de fazer o jejum como um mero rito religioso, como uma barganha com Deus, ou
uma falsa demonstração de religiosidade ou de espiritualidade. Então Jesus já começa a corrigir, deixando claro que quando for jejuar não tem que ficar fazendo cara de tristinho ou ficar posando de super espiritual, de melhor que os outros. Lembra da parábola a parábola do cobrador de impostos, né, do publicano e do fariseu que foram orar? Jesus faz uma ilustração e diz que o fariseu batia no peito e dizia: eu jejuo 3 vezes por semana, não sou como esse publicano, e fez demérito ao publicano, tido como corrupto, como grande pecador. Mas o publicano chegou diante de Deus batendo no seu peito, dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Se humilhando diante de Deus, reconhecendo a sua condição e natureza pecaminosa e imperfeita. E a Bíblia, Jesus diz: sabe qual foi justificado, saiu diante de Deus justificado, né? Ou seja, não é aquele que recorreu ao rito religioso e que justificou suas supostas boas obras para ter mérito diante de Deus, mas aquele que reconheceu sua necessidade de ser alvo da graça de Deus, a sua condição pecaminosa. Então o jejum não é prova de maior espiritualidade, o jejum não é prova de maior força espiritual. Não, na realidade é uma forma de buscar mais espiritualidade, de adquirir fortalecimento espiritual. Eu entendo que há um propósito no jejum. Por quê? Porque Jesus primeiro desconstrói a prática errada. Ele fala: ó, não fica posando de super espiritual, nem fica aí se demonstrando entristecido. Ai meu Deus, eu estou jejuando, nossa, como está difícil, estou pagando um preço, né? Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se Jesus está falando isso aqui é porque o jejum tem um propósito. Ele é apresentado a Deus por alguma causa impossível aos homens, alguma situação de batalha espiritual, alguma situação que requer um tipo de posicionamento, de atitude, que inclui jejuar. Quando Jesus fala em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, está falando ali de já terem sido recompensados, reconhecidos pelo jejum que fizeram, quando eles deveriam ser recompensados e reconhecidos por Deus. Então, se Jesus fala dessa forma, ele nos leva então a entender que o jejum ele tem um propósito de alcançar algum objetivo, alguma coisa em Deus, ok? Aí ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Primeira coisa, esse unge a tua cabeça aqui está falando de consagração de propósito, ok? Mas também lava o teu rosto está falando da sua higiene pessoal, da sua rotina cotidiana normal, né? Você não tem que passar o dia descabelado, sem tomar banho, sem escovar os dentes, né? Sem fazer a sua higiene normal. E esse unge a tua cabeça aqui está relacionado à consagração de propósito, à separação e dedicação de um tempo com Deus e para Deus. E aí no versículo 18 ele diz: isso aqui é para que você não pareça aos homens que jejuam. Ele diz: mantenha a sua rotina normal, mantenha a sua conduta, a sua postura normal, mas você vai se apresentar a teu pai em secreto. É uma questão particular, pessoal, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aqui ele está falando da prática de jejum pessoal, da minha consagração pessoal, individual, onde eu não publico no Facebook, onde eu não comento com todo mundo. Obviamente, gente, que jejum é uma situação, apesar daqui ser pessoal, que às vezes me expõe. Por exemplo, aqui em casa somos 5 pessoas, eu vou jejuar. Minha esposa, se não estiver sabendo que eu estou jejuando, ela vai ficar me oferecendo café, vai me oferecer bolo. E é incrível, é só você falar que vai jejuar, a esposa resolve fazer um pudim, né? Não é verdade? Chega gente na tua casa, te oferece alguma coisa, a gente te chama para um churrasco. É sempre assim. Se você não fala que vai jejuar, ninguém te chama para churrasco, ninguém manda um bolo na tua casa, ninguém resolve fazer um pudim, ninguém compra sorvete. Mas você fala: vou jejuar, pronto, já chega um açaí pelo delivery, alguém já pede uma pizza, já querem te oferecer um x-tudo. É incrível. Então, às vezes, em família, é importante que informe: gente, olha, eu vou tirar um tempo de consagração e vou jejuar. Vou dar um exemplo para você a respeito de casal, né? O jejum na Bíblia, ele mostra mais a abstenção de alimento sólido e líquido, ou seja, não comer e não beber. Como eu disse na introdução, há quem interprete diferente e considera que se pode beber água. Eu, pastor Itamar Vicentini, não interpreto dessa forma. Eu, como disse no início, faço uso da regra da primeira menção e dos textos paralelos, e eu encontro mais fundamentação em textos paralelos e na primeira menção que jejuar é a abstenção de alimento sólido e líquido do que não. Mas alguém, amigos, companheiros, outros pastores,
fazendo uso de interpretação de outros textos, entendem que deve beber água. Eu não, ok? Mas não proíbo, não digo, você não pode, você tem que fazer assim. Até porque caso de gestantes, caso de pessoas com necessidades especiais, aí é necessário o uso da fé, porém do bom senso. E aí há casos que a gente orienta inclusive a não fazer o jejum, porque Deus não impõe isso como uma regra. Olha, Deus não diz, eu quero, eu exijo, se vocês não fizerem jejum, vocês não vão ser abençoados nessa ou naquela área ou nessa causa específica. Não necessariamente, mas houveram causas específicas que o jejum foi proclamado, a gente já vai ler, foram necessários que houvesse pessoas mobilizadas em jejum, ok? Mas, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de casal. 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, abra a Bíblia aí, gente. Estão abrindo comigo aí? Estou abrindo com vocês aqui, não tinha nada já pré-marcado aqui não, estou indo com vocês. Diz sobre o relacionamento conjugal. E aí parece que Paulo está desatualizando o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, que o jejum seja de fora o íntimo e em segredo. Não necessariamente. Quando ele fala, por exemplo, sobre o casal não se privar um ao outro, porque o jejum é um período de consagração. Eu vou abrir mão de algumas coisas da carne, não é só o alimento. Eu vou mudar também minha rotina. Existe uma frase de um amigo, que ele sempre diz, o querido Daniel Saad, ele sempre fala, jejum sem oração, sem tempo com Deus é dieta. E é verdade, jejum sem tempo com Deus, sem oração é dieta. É por isso que eu disse no início dessa minha ministração aqui, que o jejum ele precisa da consagração. Eu consagrar aquele tempo a Deus. Aí eu falo já exatamente a mesma coisa de forma diferente, que se eu não estiver consagrando-se a Deus, o jejum ele é só um jejum. Assim como o médico pede para eu não comer e não beber em alguns exames que vou fazer, ele fala, vem em jejum, então eu não posso comer e beber nada, né? Eu só estou fazendo um jejum para um fim material, então ele não tem propósito espiritual. Então o jejum com propósito espiritual precisa de consagração. Então Jesus disse aqui em Mateus 6, 17, unge a tua cabeça quando você for jejuar, que começa um propósito espiritual, lançamento de propósito, consagração de tempo e propósito diante de Deus, ok? Vamos lá, agora 1 Coríntios 7, versículo de número 5 diz, não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Ele está falando aqui de divórcio, ele está falando aqui de separação de corpos no espaço físico? Não. Ele não está falando do marido para a casa do pai e a mãe, a esposa para a casa do pai e a mãe, mudar de residência. Aqui ele está falando de uma linguagem mais tolhida, mais cuidadosa, não explícita, da junção carnal, do ato sexual. Ele está dizendo que o casal não deve ficar por um período muito prolongado sem manter sua intimidade sexual, porque vai dar brecha, legalidade ao diabo. Por causa da incontinência do casal, o diabo vai poder agir. Então ele está dizendo que o casal deve, por um tempo apenas, caso for para jejum e oração, ou seja, para consagração, tá? E aí, a minha Bíblia, que é fiel ao texto original, está falando jejum e oração. Há algumas traduções, tá, que diz para consagração, ok? Então, a única razão para a qual Paulo ele sugere ou orienta que os casais, por um período de tempo, se privem da intimidade sexual, é a fim de jejuar e orar. Agora, como que eu vou fazer isso se eu não conversar com a minha esposa? Se a minha esposa não conversar comigo, então o jejum deixa de ser secreto, no caso do casal, já passa a ser algo compartilhado, porque ele diz o seguinte ainda, que haja consentimento mútuo. Eu preciso comunicar a minha esposa precisa me comunicar, porque eu preciso respeitar esse tempo de consagração dela, e ela precisa respeitar esse meu tempo de consagração, senão o cônjuge vai ser instrumento de tentação. Senão o cônjuge vai ser instrumento usado pela serpente para quebrar o meu jejum. Então a esposa vai ter que vigiar, como ela vai se portar, ela sabe o que vai gerar, instigar o esposo, da mesma forma o esposo respeitar a esposa, saber que está em período de consagração. Então esse ensinamento de Jesus aqui, não é que ele está proibindo você informar alguém de jejuar, ele está dizendo que você não deve fazer isso, o uso disso de forma pública para ostentação espiritual, sabe? Para, por exemplo, como a gente vê pessoas
que vai fazer uma distribuição de cesta básica e fica fazendo selfies com a pessoa que ela está entregando a cesta básica, a fim de promoção pessoal, a fim de prestação de contas, a fim de incentivo para que outros também se mobilizem e façam, vejam o trabalho que está sendo feito. Não é errado de divulgar uma ação missionária, uma ação social, a fim de mobilização, prestação de contas, mover mais pessoas pelo exemplo. Paulo dizia, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Não há problema. O problema é quando há deturpação do propósito, é para fim de ostentação, a fim de exibicionismo. Então é isso que Jesus está corrigindo aqui. Mas às vezes as pessoas, elas se fazem desentendidas e elas não querem jejuar e criticam quem está jejuando porque de alguma forma informou que está jejuando, tá bom? Então o jejum pessoal, Jesus ensina em Mateus 6, versículo 16 a 17, e Paulo não é que ele confronta, desautoriza o que Jesus disse, não, ele faz um complemento na instrução. Isso é errado? Não. Paulo é um apóstolo da igreja, ele está dando uma orientação, porque houve perguntas. Se você ler 1 Coríntios 7, versículo 1, Paulo diz, quantas coisas que me escreveste, ele está respondendo perguntas que fizeram a ele a respeito de vida conjugal. Então ele orienta, e ele fala, ó, é bom, no caso de se vocês terem que se privar sexualmente um do outro, apenas que seja para fins de consagração. E na minha Bíblia, que fiel ao texto original, está escrito a fim de jejum e oração. Então o jejum acompanhado de oração, de devocional, de leitura bíblica, ele é consagração. Então ele deixou de ser só jejum. Então ele não é uma dieta, tá? Ele não é aquele jejum que você faz para emagrecer. Ele não é aquele jejum que você faz para um exame médico. Estão entendendo aí, pessoal? Tem bastante gente online aqui. Fiquem à vontade de fazer comentários. Depois eu interajo com vocês aí. Então vamos lá. Jesus ensinou e incentivou a prática do jejum. Ele não desautorizou. Então logo me entendam. Primeira menção. A regra da primeira menção é Jesus ensinando no Novo Testamento, é Jesus orientando a fazer. Então não há nenhuma proibição, nenhuma restrição à prática do jejum na graça, ok? Alguém vai dizer que jejum é coisa da lei, do Antigo Testamento, da Velha Aliança, não se precisa mais jejuar no Novo, nem no Velho. Não era uma ordenança, não era um mandamento, sem jejum você não é santo, sem jejum você não é salvo. Não, era uma prática em situações específicas e o próprio Deus proclamou o jejum. O próprio Deus usou profetas, líderes, legisladores, reis para convocar jejum. Então, vá brigar com Deus, não é comigo, não é nem com o teólogo, tá? É com Deus que você vai ter que discutir isso. Agora, no Novo Testamento, a primeira menção é o próprio Jesus jejuando, em Mateus capítulo 4, 40 dias, tá? E depois ele ensinando sobre o jejum em Mateus capítulo 6, e nós vamos ver algumas outras reproduções de práticas de jejum que eu vou citar daqui a pouco, vou ler eles, tá bom? Então por isso eu entendo que na dispensação da graça não há nenhuma restrição sobre jejuar e nem é necessário ensinar as pessoas que não se precisa jejuar, porque nunca se precisou como doutrina, tá? Mas sim era uma prática, alguma situação, alguma ação específica que foi efetuada para algum objetivo, e Jesus faz citação disso, quando ele fala em verdade, já receberam o galardão do jejum. Então quando o jejum fala de galardão do jejum, é sinal que o jejum tinha um propósito, um objetivo de receber algo, conquistar algo, alcançar algo, seja santificação, aprofundamento de intimidade com Deus, seja fortalecimento espiritual, ou seja, respostas, curas, milagres, provisão, intervenção divina, como nós estamos jejuando agora para uma intervenção divina na nação brasileira nessa questão do Covid-19, o novo coronavírus. Então vamos lá. O próprio Senhor Jesus jejuou. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 2 a 11, é a primeira menção, de novo, regra da primeira menção. No Novo Testamento, Jesus é o primeiro a jejuar, tá? E você vai ver isso, que depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi levado para o processo, no período de tentação, ele foi exposto a um grande confrontamento, a uma grande batalha espiritual. De novo, aí eu subentendo, eu percebo que me dá fundamentação bíblica para ver que o jejum ele é algum tipo de preparação, de anular a natureza carnal, física, para fortalecer a espiritual, né? A natureza espiritual, a de Deus em mim. Então, o jejum ele anula as prioridades e natureza da carne e ativa as prioridades e a natureza do espírito em mim. Então quando Cristo faz isso antes de ser tentado, ele está me mostrando um período de preparação, de santificação, apesar de ser
divino, Filho de Deus, ok? Então eu entendo, em referência a Cristo, que o jejum tem algum uso, alguma utilidade para este fim. Por isso eu ensino dessa forma. E aí os textos paralelos, no Velho Testamento e Novo, me mostram várias situações do uso do jejum nesse processo de preparação, de santificação, de busca de direcionamento, busca de discernimento, de resposta de Deus a respeito de algo. Quando alguém precisava de uma ação específica direta de Deus, eles faziam um jejum. Eles entravam diante de Deus em jejum e a resposta vinha, a ação divina vinha, o sobrenatural se manifestava. Você quer uma explicação a mais para isso? Não tem como eu te dar, ok? Aí você vai ter que perguntar para ele lá na eternidade quando você chegar lá, tá certo? E aí você vê o próprio Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4, versículo 2 a 11. O jejum, ele se tornou uma prática cristã. Vamos ver alguns textos paralelos que aparecem, que há a citação do jejum, além de Mateus 4, como nós acabamos de ver, Mateus capítulo 4, versículo 2 a 11, Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, nós já citamos. Vamos agora ver aqui, tentar seguir na ordem cronológica de citações, que eu peguei aqui na concordância. Marcos, vocês estão me ouvindo bem, gente? Desculpa, viu, que eu estou aqui na sala de casa e não estou usando o microfone, então espero que esteja chegando bem até vocês. Marcos capítulo 2, versículo 18. Eu costumo dizer lá na igreja para os meus oficiais, líderes e ministros, que todo o ensinamento bíblico é sempre bom que tenha no mínimo dois textos bíblicos para que haja concordância, para eu fundamentar o ensino, tá? E o assunto jejum não tem só dois não, ele tem centenas de textos bíblicos, tá bom? Vamos lá, Marcos 2, versículo de número 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Olha lá, os discípulos de João, que já eram seguidores de João, e os fariseus jejuavam. E foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Jesus não está dizendo, eles não precisam jejuar, olha, eu estou estabelecendo a dispensação da graça, a nova aliança, não vai mais ter que jejuar. Ele explicou, não, os meus discípulos não jejuam porque estão comigo. Eles recebem diretamente de mim todo o subsídio, todo o alimento, toda a presença, todo o fortalecimento, todo o discernimento, toda a revelação que eles precisam. Então eles não precisam jejuar. Agora, mas haverá dias em que eu não estarei com eles e eles jejuarão. Entendeu, pessoal? Amém? Então o jejum não foi extinto e excluído por Jesus, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 33, sequência, próximo evangelho, evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 33, leiamos a palavra. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, e os teus comem e bebem? Aqui é uma concordância com o que está em Marcos 2,18. Eles estavam inconformados com o fato dos discípulos de Jesus não estarem jejuando. Aí entra aquilo que eu falei: não adianta eu jejuar religiosamente, eu cumprir um rito e eu ficar olhando para o lado e dizer, eu jejuo, fulano não jejua, eu oro, fulano não ora. Faça você, mantenha você sua espiritualidade, cuide você do seu próprio vaso e mantenha ele em santificação. É o que disse Pedro ensinando na sua epístola, não mandou você ficar fiscalizando a vida de ninguém, ok? Então isso não é uma ordenança, não é uma doutrina, uma regra, que se fulano não jejuar ele não é espiritual, não vai para o céu. Talvez por ele não jejuar, ele deixe de ter algumas experiências a mais, tá? Ele deixa de viver algum nível de profundidade, de revelação, de discernimento, de fortalecimento espiritual, de experiência em Deus, através do jejum, que o jejum pode proporcionar, mas não o torna menos que ninguém. Então cuidado para você não ser como os fariseus ou como os discípulos de João. Eu entendo, não quero pré-julgar os discípulos de João aqui, no sentido de que eles estavam julgando ou sendo religiosos. Vamos por parte, calma. Eu até penso que foi até uma curiosidade. Falei, poxa, o que a gente faz? Eles não. Eles quiseram entender e graças a Deus perguntaram para Jesus e Jesus ensinou. Tá? Ainda aqui em Lucas 2,37 também há uma citação sobre dízimo, sobre jejum. 2,37? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui para não estar errada a minha anotação. Deixa eu ver, não.
Não, na realidade é Lucas 4, versículo 2, fala também do jejum de Jesus, né? Perdão, viu, gente? Que eu acabei fazendo uma anotação aqui fora do contexto. Agora vamos para Atos. Vamos lá? Você vai ver a igreja primitiva e vai ver registros de prática e atos em jejum. Gente, eu não estou citando todos os textos aqui sobre jejum, tá? Citando alguns, né? Atos capítulo 13, versículo 2 a 3, vai mostrar os apóstolos jejuando, tá? A Bíblia diz em Atos 13 que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, alguns mestres, faz a citação aqui do nome deles, tá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo a eles para que apartasse Barnabé e Saulo para a obra que eles tinham sido chamados. E então, novamente agora, jejuando e orando, eles fizeram a imposição de mãos sobre Barnabé e Paulo, os ordenaram para o ministério que eles foram chamados, que era o ministério apostólico, e os enviaram, os despediram, tá? Vou falar disso já já. Mas você percebe aqui que a igreja tinha a prática de jejuar e orar. Ok? Isso fazia parte da rotina da igreja, dos cristãos. Isso que não era coisa só dos judeus, apesar da grande maioria que ser judeu convertido, tá? Então eles mantiveram essa prática, não como uma ordenança, uma doutrina de salvação, mas uma das formas da igreja buscar a Deus, se consagrar, se santificar. Atos capítulo 14, versículo 23, nós vamos ver uma outra citação bíblica sobre jejum. Vamos ver aqui, ó, Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Essas duas citações aqui fazem referência a quando eles iam ordenar alguém ao ministério. Vou falar disso já já. Quando eles iam levantar alguém a obreiro, consagrar alguém, vamos usar os termos de hoje, a diácono, a pastor, a presbítero, né? Enviar alguém para a obra, eles tinham o hábito de, antes de fazer isso, orar, pedir confirmação de Deus através de oração e jejum. Então vejam o propósito do jejum, há vários propósitos, tá? Nós vamos ver Paulo, por exemplo, jejuando ou falando sobre jejum. Vamos ver aqui, ó, 2 Coríntios, uma prática da igreja. Estou apresentando para vocês aqui o jejum como uma prática da igreja. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Você está anotando aí e lendo, por favor? É a escola bíblica, gente. Capítulo 6, versículo 5. Paulo está fazendo um pouco, uma certa menção da sua atividade apostólica. Ele começa a falar um pouco sobre a sua trajetória, e aí ele fala um pouco de como é a vida apostólica, de como é o processo. E aqui no capítulo 4, 6, versículo, vou ler o versículo 4 a seguir para ficar claro o versículo 6, tá? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, ele está falando que é importante que nós, lideranças cristãs, nós que pregamos a palavra, temos que nos tornar recomendáveis em tudo, ou seja, um tipo de exemplo, de referência. É por isso que eu falo, insisto em dizer, quando eu falo de certas coisas de internet, me refiro a esses que não congregam em igreja nenhuma, que não servem em nenhuma igreja local, que não têm maturidade bíblica ou teológica e ficam querendo doutrinar, querendo ensinar você como andar. Eu me refiro a estes, tá? Inclusive fiz citação a influencers de internet e a cantores, que não é a área deles, não é o ministério deles, mas eles fazem uso da sua influência, do alto número de seguidores, e acham que agora não tem que ouvir mais ninguém, e começam a falar o que eles pensam. Mas você não vê fazer uma dissertação bíblica como essa, ler tantos textos bíblicos para afirmar, mas falar, eu acho, penso, porque é assim, pronto, acabou, os seguidores vai. É esses que eu estou me referindo. Por quê? Porque quem lidera um povo tem que ser referência, tem que ser, no mínimo, recomendável naquilo, as pessoas olharem e ver, olha, a coerência com o que ele fala e com o que ele vive, com o que ele prega e com o que ele faz. Você está entendendo? Então é por isso que eu insisto nessas minhas falas, e às vezes posso ser mal interpretado, peço perdão. Tiago diz que aquele que não tropeça em palavra é homem perfeito, né? E aí ele pode não tropeçar em mais nada, mas eu sou imperfeito, infelizmente, às vezes posso tropeçar em palavras, às vezes na forma de colocar não seja tão claro, então estou tentando me fazer entender melhor aqui. Então ele diz, antes como ministro de Deus,
né, tornando-nos recomendáveis em tudo. Por isso que Paulo de vez em quando falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falava, eu e Apolo nos demos por exemplo a não irmos além do que está escrito, né? Ele fez esse tipo de afirmação algumas vezes. Deixa eu até abrir aqui para que a minha não fique apenas na minha palavra. Em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz aqui no versículo 2 que nós, ministros de Cristo, somos dispenseiros dos mistérios de Deus e requer que os dispenseiros, cada um se ache fiel, né? Se ache fiel, ou seja, que haja com integridade, de forma exemplar. Está entendendo isso, queridos? Então Paulo ele tinha esse cuidado, deixar claro sobre essa importância de nós, ministros de Deus, sermos recomendáveis em tudo, né? Sermos de alguma forma exemplo para aqueles que precisam de uma referência, tá bom? E aí nós vamos seguindo aqui por causa do horário, senão eu vou tomar muito tempo de vocês aqui, e eu quero concluir dentro do tempo proposto, tá? Aí ele diz, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, pela honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros. E aí ele vai falando das batalhas que o apóstolo, que o ministério nos impõe, nos expõe. Mas ele usa o jejum como exemplo. Então, uma das coisas que um homem de Deus, uma liderança cristã, pratica, jejum. Paulo faz menção a isso. Segundo Coríntios 11, 27, novamente Paulo vai fazer menção a jejum. Ele diz, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. O que é esse texto de 2 Coríntios 11? Paulo fazendo defesa do seu apostolado, porque a igreja de Coríntios tinha uma resistência ao que ele ministrava. A igreja de Coríntios tinha uma dificuldade de reconhecer o ministério de Paulo. Por quê? Paulo não foi um dos que andou com Jesus. Ele foi ordenado depois. Por quê? Por causa do seu confronto doutrinário, devido seus posicionamentos, contrariar o achismo, o pensamento pessoal de muitos da igreja de Coríntios e tantas outras razões que Coríntios tinha uma certa resistência, inclusive em ofertar, em ajudar a manter o ministério de Paulo. Então Paulo está fazendo uma defesa, ele tá, apesar de quem nos justificar ser Deus, Paulo em nenhum momento está se justificando. Então não se escandalize quando nós líderes temos que chegar diante da igreja e falar, meus irmãos, ó, eu faço, por que vocês não fazem? Eu me empenho, por que vocês não se empenham? Eu tenho compromisso, comprometimento, eu tenho esse zelo, por que vocês não têm? Ou seja, eu estou me dando por exemplo e estou cobrando do outro lado a mesma postura, porque se eu sou carne e osso, se eu sou homem como qualquer outra pessoa, e eu posso e eu faço, por que os demais não podem? Né? Então Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério, mostrando como ele procurava viver, não querendo se gloriar, tá bom? Auto se elogiar, ok? Mas querendo se dar por exemplo e mostrar a obra de Deus na vida dele, tá certo? Ainda aqui em Atos, capítulo 9, versículo 9, nós vamos ver outra citação de jejum, aqui no Novo Testamento, na Bíblia. Atos 9, versículo 9, quando Paulo ainda era chamado de Saulo, diz a palavra, no versículo 8 de Atos 9, que Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, conduziram ele a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ok? O que ele fez aqui? Jejum. Ou ele estava fazendo pirraça, ou ele estava fazendo aqui uma greve de fome. Não, ele não comeu e nem bebeu. É aquilo que eu disse, é a regra, o princípio da primeira menção com os textos paralelos. Quando eu olho o Velho Testamento, o Antigo Testamento e Novo, eu vejo muitas citações sobre o jejum sem pão e sem água, sem alimento sólido e sem alimento líquido. Então, devido à maioria dos textos me dá essa fundamentação, eu, pastor Itamar Vicentini, chego a essa conclusão, tenho essa interpretação, concluo esse discernimento e ensino dessa forma. Reitero, há quem interprete diferente, quem interpreta diferente, tem sua liberdade,
responde por isso, e ninguém vai perder o céu por causa disso, porque essa não é uma doutrina fundamental de salvação, é uma questão que alguns interpretam diferente. Eu, particularmente, vou defender a minha posição aqui, eu não consigo encontrar razão para isso, tá? Na minha interpretação, com base na minha escola bíblica mais conservadora, né, mais raiz, ficando mais com o texto mais objetivo bíblico, eu não consigo encontrar explicação para isso. Mas se a pessoa ela assim interpreta, é digno de ser respeitado, porque não é uma doutrina que interfere na salvação. Então não tem que se tratar como heresia, chamar a pessoa de herege, de desviado, de falso profeta, tá bom, gente? Por favor, vamos respeitar e vamos parar com essas brigas idiotas de internet. Bom, então até aqui eu mostrei para vocês o jejum na Bíblia, como uma prática cristã, e como ele estava vindo sendo praticado, ensinado e exercido. Agora existe o jejum apregoado. Nós vamos ver vários jejuns apregoados na Bíblia. Eu vou começar com um que não é muito citado, que é o de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Esdras, capítulo de número 8, deixa eu localizar aqui, o índice da minha Bíblia já está bem velhinho, gasto, que pena, né? E aí dificulta eu achar aqui, mas vamos lá que eu vou achar, com vocês, né? De Esdras. Vamos lá, pastor Itamar, todo mundo procurando comigo aí, todo mundo procurando, deixa eu ver aqui como faz falta o meu índice bíblico, né? Faz muita falta, porque facilitaria para a gente localizar aqui. Vamos lá. Já acharam? Já estão aí? Ó, tem gente rápida aí, hein? Aqui, Esdras, depois de Crônicas. Deixa eu localizar aqui. Esdras 8, 21. Diz assim, ó. Então apregoei ali um jejum junto a rio Ava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Agora veja o propósito do jejum. Apregou o jejum, agora veja o propósito. Sempre eu digo, o jejum tem um propósito. Para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha o propósito. Eles pediram, Senhor, nos leva em segurança, nos livra das ciladas no caminho. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa e guarda nosso patrimônio. Viu? Um jejum apresentado pedindo proteção a Deus para os bens financeiros. Eu tenho dito, às vezes a gente não faz um jejum pela nossa vida financeira, pelo nosso casamento, não faz um jejum pelo nosso ministério, pela nossa igreja, pela nossa família, né? E aqui foi feito um jejum para esse fim. Presta atenção. Ele fala, eu tive vergonha de pedir ao rei exército, cavaleiros para se defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei que a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles. Mas o seu poder é sua ira contra todos os que o deixam. Ele falou assim, eu falei para o rei que o Senhor ia cuidar de nós. Então eu fiquei com vergonha de contradizer essa minha fé, essa minha palavra. Seria errado ele pedir proteção? Não, não. Mas como ele falou que Deus ia cuidar, ele falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor cuide. Aí lembra que eu falei ontem na live, que quando um jejum é convocado, é uma forma de mostrar à nação, mostrar ao ímpio, mostrar ao que não crê o sobrenatural, a intervenção divina. Ou seja, é uma situação em que eu invoco a manifestação direta do poder de Deus, e essa manifestação revela e prova o poder, perdão gente, o poder sobrenatural de Deus. Entende? É uma forma de eu trazer a manifestação, de eu fazer com que o povo, que o ímpio, com quem não crê, veja uma manifestação direta de Deus naquela situação. Deixa eu recuperar a voz aqui, porque deu uma engasgada. Ainda em Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aleluia! Glória a Deus! Eu fico feliz de ver a concordância bíblica, tá? Isso aqui foi um jejum proclamado. O que é um jejum proclamado? Quando se convoca mais pessoas a jejuar. Quando uma grande quantidade de pessoas são mobilizadas a jejuar. É um jejum em congregação, um jejum junto, tá bom? Jejum é quando se proclama, quando há uma convocação.
Eu poderia já usar mais textos para falar de jejum proclamado? Sim. Segundo Crônicas 23. Eu não vou ler muito agora porque são textos que eu exauri bastante ontem, tá? Mas como agora é uma escola bíblica, muita gente não assistiu ontem, eu preciso citar. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Explicar rapidinho. Foi quando aqueles reis vieram contra Josafá, ele ficou preocupado, temeroso, ele convocou um jejum e a Bíblia diz que todo Judá jejuou, desde o menor ao maior. Todo Judá se ajuntou a jejuar, mas não só a jejuar, a buscar ao Senhor em oração. Então, jejum acompanhado de consagração. Qual era o propósito do jejum? Livramento. Deus Deus desbaratou os inimigos, colocou eles em guerra contra eles próprios, contra si mesmos. Eles brigaram entre si e se autodestruíram. Deus deu estratégia. Então o jejum aqui você vê que ele fez parte de uma capacitação espiritual, de um fortalecimento espiritual, de uma busca de direcionamento. E Deus deu uma direção específica. Então o jejum sendo usado ali como o quê? Uma batalha, uma arma de batalha espiritual. Aí nós temos outros textos de proclamação de jejum, que eu citei ontem também, e eu quero só ratificar aqui. Esther 4,16. Esther 4,16, vocês conhecem o contexto. Amã era um líder, braço direito do rei Assuero, ele estava lutando contra os judeus, ele queria matá-los, ele manipula o rei, ele consegue um decreto real para matar, para destruir os judeus. Isso chega ao ouvido de Mardoqueu. Mardoqueu, como tio e conselheiro de Esther, diz para ela: olha, quem sabe foi para isso que nesse tempo Deus te colocou aí. E ela então resolve chegar na presença do rei, intervir naquela situação, mas ela tinha que agir de forma estratégica para não cometer o mesmo erro de Vasti, ser destituída do cargo ou morta. Então ela conclama um jejum e ela diz: eu e minhas donzelas vamos jejuar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, tá? E ela diz: faça com que todo o povo jejue por mim. O propósito era que Deus desse sabedoria, discernimento e proteção à rainha, para ela entrar na presença do rei e para ela conseguir mediar favor, misericórdia e evitar que o povo de Israel, que os judeus fossem destruídos, aniquilados por um maldoso, um maligno chamado Amã. E o jejum foi feito e Deus deu o livramento. Isso está em Esther 4,16. Tem Jonas capítulo 3 também. Jonas capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Você vai ver o jejum proclamado e conclamado em Nínive. Você conhece a história. Nínive tinha pecado de tal forma, comparado a Sodoma e Gomorra, chegando às narinas de Deus o odor, o fedor do seu pecado. E Deus diz para Jonas que vai destruir aquela cidade se não se arrependesse. Envia Jonas para pregar lá. Você sabe toda a resistência de Jonas. Jonas não quer pregar e tal. Mas quando Jonas prega, a Bíblia diz que isso chega ao ouvido do rei. E o rei faz um decreto. E ele convoca um jejum. Onde ele diz que nem homens, nem mulheres, nem crianças e nem animais sequer comam ou sequer bebam. Entendeu? E eles fizeram um jejum absoluto. Abstenção de alimentos sólidos e líquidos. E eles ficaram sem jejuar, não comeram, não beberam. E a Bíblia diz que Deus, vendo a obra deles, resolveu então não destruí-los mais. Se arrependeu do mal que havia dito que faria e não o fez. Então esse é um outro jejum proclamado, conclamado. Tá? Nós então percebemos que é jejum coletivo. Eu estou citando alguns, os mais famosinhos da Bíblia, porque a Bíblia tem várias narrativas de jejum proclamado. Bom, pastor Itamar, havia um dia específico para jejuar? Não posso afirmar categoricamente. Segunda-feira é dia de jejum e domingo não é dia de jejum. Vocês sabem que nós proclamamos agora um jejum nacional, os cristãos evangélicos. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana deu uma orientação aos católicos para que não aderissem a esse jejum. Primeiro, para não fazer coro com os cristãos evangélicos, né? Segundo, porque eles estão segundo a crença católica, eles estão nesse período aí da quaresma ainda, se não me engano, ou já saíram, estão saindo, e tem o pós, né? Eles têm um entendimento teológico, né, que domingo é o dia do Senhor e domingo não é o dia de se jejuar, tá? É uma interpretação deles. Biblicamente falando, não tem fundamentação, isso é um dogma católico, tá? Por isso que você deve ter visto na internet, não vou abrir para te mostrar, porque eu não estou aqui para criticar os amigos católicos, tá? Mas é apenas uma interpretação biblicamente incorreta. Tá? Isso tem a ver com a teologia católica e não com a Bíblia. Por isso que eu disse, eu sou de uma escola doutrinária mais conservadora.
mais bíblica. Minha escola teológica é mais da escola bíblica e não das cadeiras acadêmicas das universidades teológicas. Não estou criticando você fazer seminário teológico e fazer faculdade teológica. Deve-se estudar se você tiver maturidade espiritual e cristã para isso, para não se desviar. Deve-se estudar se você tiver convicção da sua fé na Escritura, senão você vai começar a duvidar da Bíblia, infelizmente, tá? Infelizmente. Então eu posso afirmar, segunda é dia de jejum, sábado não é, domingo terça não é? Posso, mas a Bíblia mostra que haviam dias de jejuns que eles eram pré-fixados, que eles eram feitos sempre naquela mesma data. Vou ler com você aqui, por exemplo, Zacarias capítulo 7, faz uma menção a isso. Vamos lá? Zacarias lá pertinho de Malaquias, tá? Já chegando lá perto do Novo Testamento. Zacarias 7. Pessoal, vocês estão lendo a Bíblia? Vocês só estão me ouvindo falar? É uma escola bíblica, por favor, tá? Eu estou quase sem voz aqui de tanto falar, porque eu estou sem microfone aqui. Mas, por favor, Bíblia na mão, anotação, ó, papelzinho, canetinha, não estou usando aqui porque eu já tenho as minhas anotações, mas eu coloquei aqui para você, para servir de sugestão de como eu habitualmente gosto de estudar. Zacarias 7, versículo 3. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Perceba, desculpe, eu não vou entrar aqui no mérito dessa palavra, não vou entrar aqui em todo um contexto, não, irmãos. Eu não vou terminar essa escola bíblica hoje dentro do horário que eu me propus ir com vocês até meio-dia, tá? Veja bem, o versículo 5 diz: quando jejuaste e planteaste no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Deus está questionando o rito, apenas a prática como formalidade, religiosidade, né? Não houve de fato um jejum verdadeiro. Por quê? Porque abstinha-se de alimentos sólidos e líquidos, mas não se abstinha de outras coisas, ou seja, não era uma consagração, não havia um alinhamento pleno com a vontade e o propósito de Deus. Então era um rito religioso. Jejum como um rito religioso não serve para nada. Mas eu estou usando essa citação como base e referência narrativa para explicar que haviam jejuns pré-fixados. Durante 70 anos, por exemplo, eles jejuaram, no 5º e no 7º mês, ou seja, havia aquele dia pré-fixado para jejuar naquele período de tempo. Aqui em Zacarias 8, versículo 19, há uma nova citação, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus estava substituindo as formalidades, dizendo: olha, esses dias pré-fixados de jejum agora vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser para esse propósito, vai ser com esse objetivo. Ok, pessoal? Eu só estou usando, não estou entrando no mérito, fazendo aplicação nesse contexto, porque não dá tempo, eu vou ter que fugir do assunto, tá? Mas estou usando como a narrativa, como referência que havia dias pré-fixados para jejum. Vocês entenderam? Ficou claro? Então tá bom, tá? Inclusive em Jeremias 36, versículo 6, vamos lá, gente, volta lá para Jeremias 36, versículo 6, tem uma citação do dia de jejum, ó. Entra, pois, tu pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades asleiradas. Ou seja, Deus está falando para que ele leia a palavra que ele recebeu no dia do jejum. De novo, não vou entrar no contexto, não vou explicar o que está acontecendo aqui, porque não tenho tempo, não posso. E é muita pretensão também, às vezes até demagogia, querer explicar tudo de uma vez só, né? Fica muita... querer arrotar muito conhecimento aqui. Eu vou ter que me esmerar em todos os demais assuntos, e não dá, não tem como, tá? Mas o texto de Jeremias 36, versículo 6, ele faz uma citação do dia do jejum. Então você vê que havia um dia pré-fixado para jejum. Então seria errado hoje a gente concordar na congregação: irmãos, nós vamos ter o dia do jejum toda primeira sexta-feira do mês, todo primeiro sábado do mês, nós vamos ter o dia do jejum. Seria errado? Não. Não é antibíblico, não é uma heresia,
não interfere na salvação, só contribui para a santificação e o crescimento espiritual. As igrejas antigamente, eu digo antigamente, estou ficando tão velho, né? Que eu peguei essa fase e não é tanto tempo atrás assim, ainda há um pouco tempo tinha. E nós aqui da nossa igreja Paraíso Church, nós voltamos a fazer o dia de consagração, em que se convoca os líderes, obreiros oficiais ou toda a congregação e faz um jejum até um período de tempo, em oração e consagração. Eu fui criado em consagrações, né? Era, se eu não me engano, o segundo sábado do mês era um dia já fixado, que era o dia de consagração, então você ia para a igreja em jejum, né? As igrejas antigamente, inclusive a minha criação foi ir para a igreja domingo de manhã, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Para alguns isso é religiosidade, desculpe, mas alguns deixaram essa religiosidade, que eu não entendo como religiosidade, e hoje você vê que querem ir na igreja uma vez por semana, uma vez por mês, cultuar, se congregar, né? Porque a igreja somos nós. E com isso, nós temos vivido em parte um evangelho raso. Nós crescemos por um lado e diminuímos por outro. Nós evoluímos por um lado e retrocedemos por outro. Nós tivemos melhorias por um lado e tivemos significativas perdas por outro. É inegável que a igreja de hoje ora menos. É inegável que a igreja de hoje se consagra menos. E você pode ver pelos frutos, pela manifestação do sobrenatural de Deus, das curas, dos milagres. Hoje o que você mais vê é pessoas descrendo do sobrenatural. Aliás, o que você mais vê é pregadores sensacionistas. O que você mais vê é pessoas questionando a manifestação do poder de Deus na igreja, duvidando da manifestação do Espírito. Por quê? Porque não existe mais busca intensa, consagração para isso, jejum para isso, vigílias, e nós fomos criados assim. Nós íamos à igreja às 7 horas da manhã, era jejum, em oração até às 9, 9 horas de escola bíblica, terminava a escola bíblica 10h30, aí ia para o culto ao ar livre, o famoso evangelismo culto ao ar livre, onde alguém ficava cantando, alguém pregando e os demais entregando folhetos e convidando as pessoas para o culto à noite, ok? O nosso domingo era quase tomado com essas atividades. Acho que tem que voltar a ser assim, e porque essa é a única forma? Não, Deus mudou, o tempo mudou, as estratégias são outras, as metodologias são outras, só que, infelizmente, por um lado, muita coisa boa deixou de ser feita e a igreja, em parte, retrocedeu. Você pode discordar de mim? Você pode. Como eu disse, eu venho de uma escola mais conservadora, mais raiz, e eu não abro mão de algumas coisas que elas são relevantes, importantes, que me trouxeram até aqui e que me fizeram crescer. Ok? Bom, até aqui todo mundo entendeu? Vamos partir para a conclusão? Vamos partir aqui para fecharmos esse assunto? Bom, nós temos outros jejuns na Bíblia. Temos o jejum de Dário, lá em Daniel capítulo 6, versículo 18, que ele jejuou a noite toda. O jejum de Dário foi em favor da vida de Daniel, vocês sabem, Daniel foi lançado na cova dos leões, também foi vítima de uma cilada legal, de um edito do rei, que homens maus queriam acabar com a vida de Daniel, não encontraram nele causa, não encontraram nele corrupção, então tramaram, esquematizaram, queriam puxar o tapete dele. Você vê isso acontecendo hoje? Né? Você não encontrar motivo legal, né? Você não encontrar causa legal na vida de alguém, mas você vai lá e trama, esquematiza uma coisa, maquina o mal contra aquela pessoa para derrubá-la. Então, eles criaram um edito, o rei vaidoso se deixou levar pela manipulação desses homens que faziam parte do seu governo e lançaram Daniel na cova dos leões. Quando ele percebeu que cometeu uma injustiça, a Bíblia diz, em Daniel capítulo 6, versículo 18, que ele jejuou a noite toda, ele não dormiu, tá? Pela vida de Daniel, e pela manhã ele correu lá e disse: acaso o Senhor teu Deus te guardou? E Daniel disse: sim, meu rei. Nós vemos também o jejum de Daniel, tá? O jejum de Daniel, mas o jejum de Daniel eu quero tratar no final, ok? Que eu prometi falar sobre jejum e propósito, vou deixar para falar no final, depois eu falo sobre isso. Então nós temos o jejum que nós já citamos. Agora existem os períodos de jejum, que eu falei bastante ontem, mas eu preciso só para ficar registrado aqui nessa aula, porque vai ficar salvo. Os períodos de jejum. Nós vemos, por exemplo, a Bíblia mostrando esse jejum de Dário, que foi a noite toda, Daniel capítulo 6, versículo 18. Mas a segunda citação de jejum na Bíblia, depois de Moisés, é aqui em Juízes, que é logo depois do livro de Josué. É Juízes, capítulo de número 20, versículo de número 26. É quando Saul morre, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, para não cometer erro. Né? Senão, se eu cometer erro, estou lascado. Não é não. 1 Juízes 20, versículo 26. Vamos lá. Depois eu vou ler sobre a morte de Saul, que está em Samuel.
Juízes capítulo 20, versículo 26. Segundo alguns estudiosos, esta é a segunda citação bíblica. Perdão, eu falei que não posso fazer esse tipo de afirmação. A gente tem que parar com isso. Nós que pregamos temos que ter cuidado. A gente fala, é isso, e tal, e acabou. E a gente pode, daqui a pouquinho, lá na frente, alguém chegar com mais compreensão, com mais textos, comparar, e a gente fala, nossa, falei uma besteira, né? E é normal. De novo, vou citar a expressão de Tiago, aquele não tropeça em palavra é homem perfeito. Tá? Então é normal, às vezes, a gente chegar a uma conclusão, lá na frente a gente chegar a outra conclusão. Eu estou pastoreando há 22 anos, tem coisas que eu preguei aos meus 20 anos, aos meus 18, eu comecei a pregar com 15 para 16, que eu vejo que eu hoje não falaria da mesma forma. Eu tenho uma mesma convicção de fé, mas a aplicação e a interpretação é mais ampla, há um nível de maturidade, entende? A vivência bíblica e pastoral me dá uma maior compreensão disso. Então a gente tem que ter humildade para entender que a gente tem que tomar cuidado com certas afirmações que a gente faz, tá? Então, segundo os estudiosos, essa é a segunda citação de jejum na Bíblia, mas é possível que entre o jejum lá de Êxodo, de Moisés, que eu citei, Êxodo 34, e esse pode ser que apareça, mas como Moisés é citado em vários textos, então a primeira menção ainda é a de Moisés. Vamos lá, Juízes 20, versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. Estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então você vê que o jejum aqui como forma de culto, adoração, santificação, arrependimento, busca, tá? E o jejum sendo feito até a tarde. Aí eu faço de novo aquilo que eu falei, tem a regra da primeira menção e depois tem a regra dos textos paralelos, em que a gente pega mais textos para tentar entender. Esse jejum até a tarde aqui, ele seria até que hora então? Pressupõe-se, tá, que seja a hora nona, até as 3 da tarde, porque há outros textos fazendo citação deste horário. Por exemplo, 1 Samuel, vamos lá, logo depois de Ruth, na sequência, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Agora sim, quando Saul morre, eles fazem um jejum de luto, um jejum de luto. E a Bíblia mostra em 1 Samuel 31, versículo 13, que eles tomaram os ossos de Saul, sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. 7 dias. Então foram dias seguidos, ininterruptos. Então, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana diz que não pode jejuar no domingo, tá? Tudo bem que essa doutrina deles é a partir de Jesus, mas o jejum é antes, durante e depois de Jesus. E Jesus não desautorizou e não desqualificou o jejum, tá? Assim como a questão do sábado, tem um monte de contradição, tá? Jesus é o Senhor do sábado, e eu não vou entrar nessa questão aqui agora, outra aula bíblica a gente pode falar disso, tá bom? Agora, por que a gente entende que esse jejum até as 3 da tarde pode ter sido o jejum praticado por eles aqui 7 dias seguidos? 7 dias seguidos. Porque vejam aqui, 1 Samuel, agora 2 Samuel, próxima parte da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 12. Está com a Bíblia aberta? É escola bíblica, gente. Isso aqui não é live de autoajuda, de distração, de entretenimento. É Bíblia. Você quer aprender? Vamos lá. Eu vou até as 12 horas. Tem paciência comigo aí? Vamos lá. Você está em jejum? Está em consagração? Então vamos lá. Vamos aproveitar. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonathan seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então não foi só um jejum de luto. Eles estavam tristes pela morte do rei, do seu príncipe, mas também por Israel, que estava vitimado pelo inimigo. Então, 1 Samuel 31, 13, fala que eles jejuaram 7 dias, mas não fala até que hora. Agora, 2 Samuel capítulo 1, versículo 12, diz que eles jejuaram até a tarde. E a gente imagina que seja até a hora nona, que era um horário comum, como hora de oração para eles. Nós já vamos ler outros textos para fundamentar esse nosso pensamento. É o que eu disse, textos paralelos. A Bíblia ela é interpretada por si mesma. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha ou pensa, ou o que a gente ouviu falar. Por quê? Porque os textos bíblicos precisam ser exauridos o máximo possível, garimpados o máximo possível. E olha, como eu disse, as minhas ferramentas de estudo é essa Bíblia fiel ao texto original, antiguíssima, está comigo desde 1991 ou 2,
e já está começando a soltar folhinhas, eu tenho que arrumar, né? Aí eu uso essa concordância bíblica que ganhei de papai. Você pode ver que ela está meio desgastadinha, ó, né? Aqui tem inúmeros textos em concordância. Ela não é uma enciclopédia, ela não é, um comentário bíblico, tá? E em caso de necessidade eu consulto isso, em caso de necessidade eu consulto isso, tá bom? Nós temos que ter fontes de pesquisa e de estudo, mas o que eu mais consulto é isso, é a Bíblia, porque ela se interpreta por si mesma. Aí quando você vai ler a Bíblia, o autor está presente, você tem que orar e pedir ao Espírito Santo que dê entendimento, para você não incorrer no risco de erros graves de interpretação. Erros simples de interpretação, todos nós corremos o risco de ter, tropeçar numa colocação, tá? É normal, ninguém é dono de verdade, e existem chamados específicos. Existem pessoas que tratam de escatologia com muita propriedade, existem pessoas que tratam a doutrina dos anjos com muita propriedade, existem pessoas que tratam assuntos de família com propriedade, existem pessoas que tratam assuntos de libertação com muita propriedade, existem pessoas que tratam as dispensações com muita propriedade, são pessoas que se exauriram a estudar isso e têm facilidade de falar disso. Então eles já estão bem informados, bem habituados a esse tipo de assunto, então eles tratam com facilidade. Então a vida pastoral nos impõe a obrigação de tratar esses assuntos doutrinários com essa necessidade de aprofundar e estudar todos os textos possíveis para fazer uma afirmação, tá bom? Então a vida pastoral me impõe isso, porque eu não posso dar uma resposta solta. Eu odeio responder em final de culto perguntas que me fazem, pastor, isso, não dá, a gente precisa de tempo, temos que ir para a Bíblia, sentar e conversar, né? Não gosto de entrar em debate na internet, ficar conversando, debate, comentário, discutindo, por quê? Não edifica, não vou fazer o outro me entender, não vou conseguir entendê-lo e só vamos expor o evangelho da vergonha. Isso é perda de tempo, não acho isso produtivo. Quem quiser que faça, eu não acho produtivo, ok? Então vamos lá. Chegamos então ao período do jejum, até a tarde, ok? Vamos voltar aqui, tá? Haviam jejuns, nós citamos o jejum de Esther 4,16, que foram 3 dias. Nós já citamos o jejum de Nínive, né? Não fala quantos dias foram, mas foi um jejum de abstenção total de alimentos sólidos e líquidos, lá em Jonas 3, versículo 4, 5 e 6, ok? Nós lemos aqui o jejum de Moisés, lá em Êxodo 34, 28, que foi 40 dias e 40 noites, mas ele ficou 80 dias no monte. Se foram também de jejum e oração, a gente vai ter que voltar lá, fazer uma comparação de textos agora, não vou ter tempo, me perdoe, o tempo está acabando, mas dá para você estudar ali rapidamente, ó, entre Êxodo 32 e 34, você vai conseguir achar a base e a explicação se houve jejum no resto do período que ele voltou ou não. A Bíblia fala que conforme na primeira vez, ele esteve lá, ok? Desde da primeira vez, a Bíblia mostra ele jejuando 40 dias e 40 noites, né? Então a primeira menção bíblica sobre jejum é essa, tá? 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. E lá em Mateus 4, 2, nós vamos ver Jesus jejuando 40 dias. Já vou falar disso também, fazer uma menção dele e de Daniel. São as duas coisas que eu quero deixar pelo final. Agora já são 11 horas e 30 minutos, eu vou até as 12 horas, eu quero encerrar às 12 horas. A proposta dessa escola bíblica era de 2 horas, nós estamos tentando cumprir ela, tá bom? Então o jejum, aqui, os períodos de jejum, nós vemos jejum de dias, jejum de um dia, jejum de 7 dias, jejum até a tarde, jejum de uma noite inteira. Então não há uma determinação. Então agora nós colocamos o jejum da meia-noite às 12 horas. Então alguém pode ir até às 3, alguém pode ir até às 6, tá? Isso é uma questão pessoal ou conforme foi proclamado e conclamado, nós entramos no propósito e estamos nele. Até aqui todo mundo entendeu? Ficou compreendido? Então tá, para concluir, deixa eu falar um pouquinho sobre o jejum de Jesus em Mateus 4, 2 e o jejum de Daniel. Vou até abrir aqui o jejum já de Daniel. Livro de Daniel. Ah tá, mas deixa eu só falar sobre um outro jejum, rapidinho. Tem um jejum diabólico, gente. Já ouviu falar de jejum diabólico? Não, pastor, misericórdia, nunca ouvi falar de jejum diabólico não. Tem um jejum diabólico. Rapidinho, vou citar só para que você tenha base. Anota aí, jejum diabólico. É macumba gospel? Não, não é macumba gospel não. Macumba gospel é orar contra. Macumba gospel é coisa de gente invejosa, fica cobiçando o que é dos outros,
e desejando, né? Mas eu estou falando do jejum diabólico mesmo, jejum praticado com fins diabólicos. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Eu tinha deixado, que eu lembrei de última hora e não anotei, está em outra anotação minha, e eu não tenho tempo agora e nem pretensão, né? Nem pretensão de falar disso. Mas deixa eu achar aqui, vou achar, só um instantinho. Vamos lá, rapidinho. Livro de Reis. Livro de Reis. Opa, pai, me ajuda, pai, me ajuda. Deixa eu ver aqui se está em primeiro ou segundo. Aleluia. Vamos lá. Está com a Bíblia aberta aí, pessoal? Vamos lá, nós vamos achar. Aqui, 1 Reis, capítulo 21. Já ouviu falar de Nabote? Já ouviu falar da vinha de Nabote? Então, Nabote tinha uma vinha, uma plantação maravilhosa que ficava do lado do palácio do rei. Um dia Acabe cismou que queria para ele. E aqui em 1 Reis, capítulo 21, ele fez uma proposta de compra, até aí está tudo legítimo. Eu tenho o direito de propor comprar uma casa, a pessoa tem o direito de não querer e vida que segue. Só que aí eu não me dou satisfeito, o que eu faço? Vou lá, faço uma encomenda. Eu faço uma demanda maligna contra aquela pessoa. Não vou dar o nome que a religião afro usa, senão vai achar que eu estou sendo preconceituoso, né? Mas, biblicamente falando, está aqui, ó. O mal sendo praticado em nome de Deus, tá? Mas não é Deus, é o diabo, ok? E aqui foi feita uma demanda contra a Nabote, porque ele não quis vender, ele rejeitou. Sabe quando uma mulher não aceita o cara, um homem não aceita a mulher? Ela vai lá e faz uma demanda, põe o nome dele lá, sabe, numa oferenda, faz um rito, entendeu? E aí destrói aquela vida. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que isso é invenção de evangélico. Está aqui na Bíblia, 1 Reis, capítulo 21. No versículo de número 8 a seguir, a Bíblia vai mostrar que Jezabel, ela vendo Acabe chateado que Nabote não quis vender a vinha, ela manda carta aos anciões, aos nobres que havia na sua cidade, e diz: apregoai o jejum e ponde Nabote diante do povo. Ó, perceba. E ponde defronte dele 2 filhos de quê? O que está escrito aí? Filhos de Belial, filhos do diabo, que testemunhem contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus, contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que eles mandaram. Apregoaram o jejum, puseram Nabote diante do povo, e então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram de frente dele, testemunharam contra ele, e levaram para fora da cidade, e apedrejaram e morreu. E disseram para Jezabel que ele tinha sido apedrejado e morrido, e assim, para que Acabe pudesse se apropriar da vinha de Nabote. Ou seja, aqui é um jejum diabólico, aqui é um propósito satânico, maligno, para destruir alguém. Esse jejum é bíblico? Não. Ele é correto? Não. Esse aí é uma demanda espiritual das trevas, tá? Mas está na Bíblia. Não é invenção de evangélico não, tá? É que muitas religiosas, muitas pessoas que não conhecem a escritura vêm inventar, desculpe, há segmentos religiosos, eu não quero aqui fazer citação, tá bom? Que fazem uso de demandas espirituais e que dizem estar fazendo esse nome de Deus, mas não estão. Assim como Jezabel estão fazendo o nome de Belial, ok? Toda vez que a Bíblia faz menção a Belial na escritura, se refere ao diabo, a Satanás, ao principado das trevas, ok, pessoal? Então, antes de eu falar do jejum de Daniel, do jejum de Jesus, para fechar, eu tinha que fazer essa citação para você saber que, infelizmente, existem jejuns satânicos, diabólicos, e você precisa vigiar, você precisa proteger sua casa, proteger sua vida, pela palavra de Deus, pela fé no nome de Jesus Cristo, mas também tendo, às vezes, a atitude, sim, de jejuar pelo seu casamento, jejuar pelos seus filhos, jejuar pela sua casa, pelas suas finanças, como nós lemos aqui em vários textos bíblicos. Eu estou aqui desde as 10h05 da manhã, exaurindo vários textos bíblicos falando de jejum. E antes da gente falar sobre o jejum de Daniel e de Jesus, nós pregamos ontem com base em Joel capítulo 1, versículo 14, onde foi proclamado no jejum. Olha aqui, ó, Joel capítulo, deixa eu achar aqui rapidinho, aqui graças a Deus o índice ainda está bonzinho, né, facilitou, vamos lá, Joel capítulo de número 2, capítulo 1, versículo de número 14, nós lemos: santificar o jejum,
convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então existe o jejum que é santo, o jejum que é consagrado. Por isso que eu falei que é o poder do santo jejum. O jejum que não é consagrado, ele é dieta. Né? Estou parafraseando meu amigo aqui, pastor Daniel Sade. O jejum que não é consagrado com oração, ele é dieta. Tá? Então, o jejum que é para fazer exame de sangue, para fazer um outro exame, ou para controle de peso, é dieta, é só jejum, é só abstenção de alimento. Mas não é consagração. Aqui foi feito um jejum santificado. Então, o que é um santo jejum? É o jejum acompanhado de oração, de consagração. Tá? Então ele diz, santificai um jejum, ou seja, separa um tempo de consagração. Tá bom? Aqui Joel capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Eu quero ler com vocês ainda Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e assim com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em bondade, e se arrepende do mal. Então, quando o jejum é apresentado a Deus, é para gerar misericórdia, apresentar arrependimento, humilhação. Há vários propósitos para o jejum, e nesse caso, essa convocação aqui. Agora, ontem ainda eu citei a situação em que, quando Jesus, lá em Marcos 9:29, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do jovem lunático e questionaram Jesus, dizendo, mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Em particular, Jesus disse para eles, por causa da vossa pouca fé, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Ali, essa pouca fé que ele está falando, falando sobre vivência espiritual, vivência prática com aquilo, tá? A vossa pouca experiência espiritual. Não, pastor, está falando de incredulidade. Não necessariamente. Quando você lê Lucas, capítulo de número, acho que 17, quando Jesus está falando sobre perdão, e ele fala que tem que perdoar 70 vezes 7, Pedro fala, Senhor, acrescenta a nossa fé. Ali não está falando da capacidade de crer, mas a capacidade de viver aquilo, de fazer aquilo, maturidade espiritual, vivência espiritual, capacidade de ser tão espiritual daquele jeito. Então Jesus está tratando ainda a imaturidade dos seus discípulos. Eles não tiveram discernimento suficiente. Veja que Jesus não chega expulsando o demônio, Jesus chega e vai ministrar o pai do jovem lunático. Isso está lá em Marcos capítulo 9. E quando o pai consegue crer, Jesus expulsa o demônio. Jesus está ensinando o pai a crer. O pai tinha levado o demônio para os discípulos expulsar, mas eles não estavam crendo. Eles não estavam crendo. Tanto que ele fala assim, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus imediatamente responde, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Ou seja, poder eu posso, mas você crê. Então, às vezes as pessoas vão a Deus, mas não vai crendo. Vai como um amuleto, como se fosse uma superstição, e Jesus confronta isso. Jesus ministra o pai. Eu estou tentando sair um pouquinho do assunto para você entender o contexto. Por isso que eu não fiz isso em todos os textos que eu li. Aí Marcos 9:29 e em Mateus 17:21 ele diz, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, há certos níveis de espiritualidade, experiências com Deus que eu vou ter através de uma prática de jejum e oração. Entenderam? Amém. Espero que sim. Então vamos concluir? Nós temos quantos minutos? 20 minutinhos para encerrar. Eu sei que muitos que começaram não estão aí até agora. Espero que a maioria sim. Peço a você mais uma vez, compartilhe essa live, essa transmissão, para que a gente alcance o máximo de número possível de pessoas, tá bom? O jejum de Jesus em Mateus 4:2 é a base bíblica mais utilizada para afirmar que o jejum não é a abstenção de alimentos sólidos e líquidos, que é só você ficar sem comer e não precisa ficar sem beber. Deixa eu ratificar de novo. Eu, pastor Itamar Vicentini, não penso assim, não é essa a minha interpretação, não é essa a minha orientação bíblica. Eu venho de uma escola bíblica, teológica mais conservadora, mais tradicional, devido à história, tá? Não a crenças. E devido usar a regra da primeira menção e dos textos paralelos para a interpretação bíblica, eu cheguei à conclusão, ao discernimento, que jejum é ficar assim, sem comer e sem beber. Na minha interpretação de Mateus 4, quando Jesus jejua 40 dias, na minha interpretação, eu não consigo justificar que só porque a Bíblia diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede, tá? Não quer dizer que ele teria bebido água durante o jejum. Também, aí eu tenho que ter a humildade de dizer que também, como não está escrito,
eu não posso afirmar que ele não bebeu água. Aí eu posso afirmar que Jesus não bebeu água. Eu estava lá, eu vi, ele me falou. E mesmo ele me falando, eu posso falar para vocês que tem que ser assim porque ele me falou? Não. Porque se a Escritura não diz, eu não posso afirmar. Então, alguns companheiros, pastores sérios, estudiosos da Escritura, teólogos, eles entendem então que pode sim beber água em jejum, porque possivelmente, ok? Possivelmente Jesus teria bebido água, porque o texto diz que ele teve fome e não cita que ele teve sede. Interessante. Lá na cruz, ele disse tenho sede e não disse tenho fome. E supostamente Jesus não comeu esses dias todos. E Jesus não teria fome, mas naquele momento o que ele mais precisava era a água, e deram vinagre para ele. Aqui no jejum de Mateus 4:2, a Bíblia diz que ele teve fome. E depois de ele passar pela tentação, os anjos lhe serviram. Ele se alimentou. O que era essencial para o seu corpo? O alimento para ele poder, agora, humanamente falando, subsistir. Ele precisava do alimento. Então, é nesse entendimento que boa parte das pessoas que acham, que ensinam que pode, que deve, durante o jejum beber água, se baseiam. Eu, particularmente, não me baseio aqui. Vocês viram que eu usei, eu acho que eu usei mais de 50 textos bíblicos, e há um entendimento, em sua grande maioria, mostra eles não bebendo água, eles não comendo, tá? Até um determinado horário. Mas esse texto de Jesus é que dá essa abertura, ou seja, um texto, eu não estou me lembrando de outros. Aí você vai lembrar de Daniel, por isso que eu deixei ele por final. Porque já o jejum de Daniel, na minha interpretação, tá? No meu discernimento pastoral, eu entendo que também há uma questão interpretativa. E aí não dá para ser categórico. Porque o de Daniel, eu vou agora abrir aqui, o de Daniel, a Bíblia mostra, primeiramente, Daniel capítulo 1, versículo 8, como um propósito, de não comer e não beber aos manjares do rei, mas eles comiam legumes e eles não comiam as iguarias do rei. Então isso aqui é um propósito, não é um jejum, eles se alimentavam de outras coisas. Então, Daniel 1:8 a gente não pode tratar como jejum, e sim como propósito. Eles se propuseram a comer só legumes, como se fossem vegetarianos. Mas não é que eles eram vegetarianos, é porque eles não queriam comer as iguarias do rei, entendendo que aquilo estava consagrado a ídolos. Eles não queriam se contaminar com as coisas que eram consagradas a ídolos, ok? Então, Daniel capítulo 1, versículo 8, não é jejum, é propósito. Mas aí nós temos Daniel, capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo de número 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas, jejum, saco e cinza. O jejum aqui de Daniel não está falando sobre horário e sobre como ele foi feito. Então aqui pressupõe-se pelos textos paralelos e a regra da primeira menção que é o mesmo jejum lá de trás, que todo mundo fez. Ok? Jejum que eles tinham por hábito fazer sempre quando iam orar, se consagrar e buscar Deus. Agora, o ponto maior de conflito é Daniel capítulo 10. Quando Daniel tem uma grande visão após fazer o jejum, e segundo a Bíblia diz, ele foi revelado uma palavra, e essa palavra era verdadeira, envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra, ele tinha entendimento da visão, então ele ficou em choque, ele ficou pasmado com aquilo. E aí a Bíblia diz em Daniel 2 que ele, Daniel, esteve triste por 3 semanas, 21 dias. Ele ficou entristecido com a visão. E ele não pôs alimento desejável na boca. Presta atenção, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, ele abriu mão de todos os privilégios de príncipe do reino que ele tinha, que ele era um dos primeiros príncipes lá, como se fosse um primeiro-ministro lá. Ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, que era privilégio do posto dele, iguarias que ele tinha acesso e direito. Ele não se ungiu com unguento, que era também um privilégio do seu posto. Então ele fez um jejum completo, ok? E aí diz que alimento desejável ele não comeu. Algumas pessoas pegam esse texto aqui para lançar isso como o jejum de Daniel. E aí eu costumo dizer, pode até ser chamado de jejum de Daniel, mas eu entendo isso como um propósito, se alguém quiser lançar. Eu preciso falar assim, alimento desejável, alguma coisa que você gosta muito de comer, não coma, faça o jejum de Daniel. Então eu gosto muito de pudim, eu fico 30 dias sem comer pudim.
Eu gosto muito de Coca-Cola, eu fico 30 dias sem comer Coca-Cola. Eu gosto muito de carne, porque foi citado na sequência, eu fico 30 dias sem comer carne. Eu gosto muito de bolo, e assim por diante. Ah, não, eu vou ficar 30 dias sem usar rede social, jejum de Daniel. Gente, isso é um propósito. Jejum é ficar sem comer e sem beber, tá? Mas quando eu corto um item da cadeia alimentar, eu não estou fazendo um jejum completo. Então isso é um propósito. É errado? É antibíblico? Não. É uma heresia? Não. Nossa, 30 dias sem rede social. Glória a Deus, vai fazer um bem danado. Né? Só que, se não for associado a algo espiritual, a consagração, não tem poder espiritual nenhum. Porque eu só posso substituir uma coisa pela outra. Eu fico 30 dias sem tomar Coca-Cola, mas eu fico tomando Guaraná. Eu não tomo Coca-Cola, mas eu entro no suco de latinha. Né? Eu não como carne, mas eu me mato de comer frango. Não, eu não como frango, mas eu me mato de comer carne de porco. Então, eu substituo uma coisa pela outra. Então isso não é um jejum, é um propósito. Eu estou abrindo mão de alguma coisa que às vezes se torna um vício, algo que eu como compulsivamente, algo que acabo não ficando sem, eu faço um propósito de abrir mão daquilo por um tempo ou de estado permanente. Isso é um propósito. Não posso chamar de jejum, vocês me perdoem. Essa é a minha interpretação, eu posso estar sendo muito raso nela. Mas eu vou invocar as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele diz: digo eu, não Senhor. A coisa que ele dizia, isso aqui é Bíblia, isso aqui é doutrina, é Deus que disse, e não negocio, ok? Mas tinha hora que ele falava assim: digo eu, não Senhor. Ele estava dizendo, é meu discernimento apostólico, é o que eu penso como líder espiritual. Mas ele diz assim: porém eu julgo pelo Espírito de Deus. Eu posso, da sua compreensão, estar sendo muito raso nessa minha interpretação, mas eu procuro fazer isso com discernimento espiritual. Não é só um capricho meu, que eu quero discordar de você, eu quero ser do contra. Não, eu estou tentando discernir espiritualmente, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu estou tratando com a Bíblia, eu não posso ir com o achismo, eu tenho que tentar entender o sentido. Qual o sentido de eu ficar 30 dias sem tomar Coca-Cola? 30 dias sem comer carne, 30 dias sem rede social, se não houver um propósito espiritual associado a isso, oração, consagração, jejum. Então eu vou te dar um parecer: se eu quiser ficar 30 dias sem comer carne e que isso tenha um propósito espiritual, então eu vou pegar o dinheiro que eu gastava para comer carne e vou dar de oferta para um missionário, para uma família carente, ou vou comprar essa carne e doar para alguém que não tem para comer. Aí ó, o propósito se tornando espiritual. O que eu torrava em hambúrguer, em Coca-Cola, eu vou ofertar em missões. Eu vou ofertar na ação social, vou socorrer pessoas necessitadas. Está vendo o propósito espiritual? Aí tem propósito espiritual. Mas eu não posso chamar isso de jejum, e sim de propósito. Então vamos fazer um propósito: 30 dias sem rede social, 30 dias sem Coca-Cola, 3 meses sem carne. É propósito. Mas aqui, Daniel, tudo leva a crer que não foi um propósito, foi um jejum mesmo, muito intenso, de 21 dias. Porque quando o anjo lhe aparece, ele está sem força. A Bíblia diz que ele cai fraco. Ele está fraco. Se você continuar lendo o texto, ele vê a visão. Daniel estava acostumado a ter visões espetaculares, visões profundas. Ele tinha um alto nível de intimidade com Deus. Meu Deus do céu, Daniel foi para a cova dos demônios. A gente não precisa discutir aqui o nível de estrutura, espiritualidade, intimidade, comunhão que ele tinha com Deus. Ok? Mas perceba que ele está fraco fisicamente. Ele cai, não é cheio de poder. Ele cai, não é arrebatado no espírito. A Bíblia diz que ele cai atônito, cai enfraquecido. É preciso que o anjo lhe toque e lhe coloque em pé. E aí a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele se aplicou a orar, que ele se aplicou a buscar, Deus ouviu o seu clamor e já enviou a resposta. Mas houve uma batalha nos lugares celestiais. O principado da Pérsia fez oposição. Deus teve que mandar o Miguel para guerrear, para que chegasse até Daniel a resposta, o conforto, o consolo de Deus. E só chegou no 24º dia. Então Daniel já estava fraco, porque ele estava sem comer e beber há dias. Esse texto também é usado como base de que talvez Daniel estivesse bebendo, ingerindo líquido. E se tivesse, qual é o erro nisso? Não estou dizendo que é um erro, que é um pecado. Só estou dizendo que não está claro isso. O que Daniel está falando é: alimento desejável não comi. Vamos lá, o que é alimento desejável? Tem dia que eu estou com vontade de comer ovo frito. E eu quero muito um ovo frito. É um alimento desejável. Eu quero aquilo. Tem dia que dá uma vontade de comer um bacon, um x-bacon, um x-tudo, uma pizza. Alimento desejável. Então quando eu estou com fome, desculpe, qualquer alimento, ele abre o meu apetite. Então, no meu entendimento, ok?
Eu não quero aqui dizer que, essa é a verdade máxima desse assunto. No meu entendimento, esse alimento que eu desejava aqui, ou seja, tudo aquilo que despertava vontade, desejo, apetite, ele não comeu. Então ele ficou sem comer, ok? Não comeu carne. Ele faz uma citação específica de carne e vinho, porque eram especiarias que ele, na posição do cargo, tinha esse privilégio. Você acha que todo mundo do reino comia carne e vinho direto? Meu irmão, até 20 anos, até uns 30 anos atrás, a gente comia carne uma vez por semana na minha casa. Meu pai criou 11 filhos, 9 vivos, né? Coca-Cola era raridade. Comer uma paçoquinha, ganhar um docinho de meus pais, era um mimo, um privilégio. Não se tinha esses recursos. Então nós estamos falando de uma situação de privilégio. Então ele abriu mão dos seus privilégios. Carne nem vinho entrou na sua boca. Nem com unguento se ungiu. Você acha que todo mundo se ungia com unguento? Todo mundo tomava banho em mirra, em nardo puro, todo mundo se ungia com especiarias. Não, era um privilégio do cargo, do posto, tá? Até que se cumpriu 21 dias. E o anjo só chegou até ele no 24º dia. Então quer dizer que até os 21 dias ele ficou assim. Não há uma narrativa se do 21 até o 24 ainda foi. Leva a entender que sim, mas ele fala que até 21 dias ele ficou nesse processo de jejum ou propósito. Aí eu já não posso afirmar, porque ele não está falando que estava jejuando. O que me dá a entender que ele estava jejuando é que Daniel 9, versículo 3, diz que ele estava com jejum diante de Deus. Então me leva a entender que essa é uma continuidade. Me leva a entender, eu não posso afirmar. Me atenda a Daniel 2, versículo 2 a seguir, eu posso identificar aqui um propósito, ok? Mas também posso identificar um jejum. É interpretativo? É. Agora, o que eu quero desmistificar aqui é que jejum é jejum e propósito é propósito. É quando eu faço um propósito, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Agora, jejum é abster-se de alimentos sólidos e líquidos. Então, jejum e consagração, eu aconselho a abstenção absoluta. Aconselho, não estou dizendo, você tem. Mulheres grávidas devem evitar certo tipo de jejum, devem. Pessoas que estão em tratamento intensivo, interrupto, devem evitar certo tipo de jejum, devem. Não, você não precisa, Deus não está atrás de sacrifícios humanos, tá? O livro de Miqueias diz, com o que eu vou me apresentar ao Senhor? Com o que eu vou me achegar a Ele? Tá? A palavra deixa claro, o Senhor deixa claro que Ele procura um coração contrito, um coração aberto, quebrantado, uma atitude de fé na presença dEle. O jejum é um propósito específico, não é uma doutrina obrigatória, não é uma regra, tem que fazer toda hora, todo dia dessa forma. Agora, é uma posição de fé, é um ato espiritual. Então, se você quiser fazer, faça de forma espiritual, não racionalize, ok? Não naturalize o que é espiritual. Então, vai além da compreensão humana e da realidade humana. Ficar sem comer e sem beber é uma coisa de doido mesmo, tá? A imunidade do corpo pode ser por um período afetada? Pode. Porém, há estudos também que provam que há qualidade de saúde também em praticar certos tipos de jejum. E aí já é outra discussão, não vou entrar nisso, não é minha área, ok? Mas então o que eu aconselho? Que jejum seja feito com abstenção total de alimentos sólidos e líquidos. Agora você vai por um período, até meio-dia, até 3 da tarde, até 6 da tarde, mas é jejum, abstenção total. Não precisa ser de 3 dias, de 7 dias, 21 dias, de 40 dias, ok? Porque você vai ficar sem comer e sem beber, seja responsável. Agora você querer naturalizar, falar para mim, não pastor, eu vou fazer até meio-dia, mas eu vou beber água. Desculpa, irmão, tá fácil demais esse negócio aí. Só que desculpe, é meu jeito, tá? Não estou menosprezando o seu jejum, tá bom? O que eu quero dizer é, se é para fazer um esforço, se é anular a prioridade da carne para ativar a prioridade do espírito, se é para anular a natureza da carne para ativar a natureza do espírito, então eu preciso entender que eu preciso fazer isso de forma espiritual. Então vai além, vai transcender aí essa questão da nossa natureza. Aí, irmão, para de essa discussão aí, eu acho que ela já chega eu querer naturalizar demais o jejum, entendeu? Aí eu trazer o jejum para o campo material, ele deixa de ser uma arma de batalha espiritual e de busca espiritual. Agora, o propósito é uma abstenção específica, parcial de alguma coisa, ok? E aí você dedica-se ao propósito, coloca esse propósito de uma abstenção parcial ou específica de alguma coisa, mas aí é um propósito, jejum, abstenção total de alimentos sólidos.